Quero fazer uma reflexão antes de participarmos aqui da ceia do Senhor. Nós vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler o verso 36, mas quero também observar a história que está ao redor desse verso. Marcos 5, verso 36, diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Você pode dizer isso comigo? Não tenha medo, tão somente creia. Que Deus fale ao nosso coração a partir dessa palavra. Bom, o contexto dessa conversa de Jesus, dessa expressão de Jesus, é um movimento que é narrado aqui por Marcos, é narrado também nos outros sinóticos. Jesus já havia ido em terra gentia e tinha expulsado ali alguns demônios de um homem que não era judeu. E agora ele está aqui no meio da multidão, diz o texto, na outra margem de um rio, e ele conversa com duas pessoas bem distintas, um dirigente da sinagoga, um judeu, alguém dado à religião, alguém pertencente à religião, e no meio desse caminho, desse encontro com Jairo, uma mulher com um problema de hemorragia, né, a mulher do fluxo de sangue, que era alguém proibida de participar da religião, impura cerimonialmente, alguém que não deveria tocar ou não deveria estar no meio da multidão, não poderia ser tocada porque contaminaria outras pessoas. Essa também é que Jesus atende e Jesus cura ao ela tocar o seu manto. Então esses dois personagens, e aí juntando o terceiro personagem que é mostrado um pouco antes aqui, tanto no Evangelho de Marcos quanto nos outros sinóticos, trazem para a gente, e é a partir daqui que eu quero conversar um pouco sobre esse momento de ceia do Senhor, uma realidade, que essa mesa que nós estamos participando é para todos. Nós estamos hoje aqui, nesse cerimonial, lembrando que a nossa fé começa em Cristo, a nossa fé continua em Cristo e a nossa fé é alicerçada em Cristo e ela é edificada em Cristo. O centro da mesa, o centro da reunião, o lugar separado dessa ocasião aqui, não é o templo, não é a música, não é o pastor, não é a roupa que você escolheu nessa manhã, mas é Cristo entronizado em nossos corações. Esse texto diz isso em primeiro lugar para mim. Olha, ele está falando com um gentio que está endemoniado, ele está falando com um judeu religioso, líder da sinagoga, e ele está falando com uma mulher que era impura para a sociedade judaica. Ele está falando com todos. Então você que está aqui nessa manhã, não faz parte da igreja, você que está talvez vendo esse vídeo em algum tempo da sua vida, hoje mesmo, você que de alguma forma está tendo contato com esse Cristo que está hoje sendo anunciado, ele está falando com você também. Ele não está falando somente com os religiosos, ele não está falando somente com os iniciados da fé, ele não está falando somente com aqueles que já estão preparados e já sabem aqui os trejeitos religiosos, ele está falando com todos nós. Cristo deseja falar com todos. Cristo deseja ser tocado e tocar a todos. Cristo deseja e tem poder para tocar as melhores ou as piores vidas, se assim a gente conseguir se categorizar. A grande verdade é essa, que precisa ser anunciada por nós. Cristo está disponível a todos. Mas aqui eu queria também fazer menção de uma segunda coisa. Jesus, nesse caso, nesse capítulo, promove duas curas. A gente sabe ali pelo Evangelho de João que
O objetivo dessas curas não era somente anunciar que Cristo era mais um dos milagreiros que passava pelas ruas de Jerusalém e pelo Império Romano. O objetivo desses milagres era deixar claro que ele era o Cristo, que ele era o Messias esperado, que ele era o Redentor do povo de Deus e que ele assim estaria disponível para todos. O objetivo do milagre não é o milagre em si, é o Cristo que faz milagres. Mas eu queria trazer aqui como reflexão nossa essas duas situações que são distintas no texto. Primeiro, uma mulher que carrega uma enfermidade há 12 anos. Se você ler aqui os detalhes que são descritos, e Marcos faz isso junto com os outros autores, ele diz que essa mulher, ela carrega uma enfermidade há 12 anos, ela já gastara muito dinheiro em médicos e tratamentos e nada acontecia, inclusive a sua enfermidade piorava. E de um outro lado, nós vemos um homem que recebe uma notícia de que sua filha está terrivelmente doente, está a ponto de morte, e ele está desesperado por uma notícia circunstancial, por um momento. Ele está vivendo ali o ápice daquelas emoções de quando a gente recebe notícias difíceis. Uma mulher que está lidando há muito tempo e já está talvez ali encapsulada em sua dor, já está definida pelo seu status, já está ali de alguma forma bem moldada a sua doença, e um homem que está surpreendido, que está tentando entender e tentando procurar qualquer saída para o seu problema. São duas situações completamente distintas. Mas o que me chama a atenção, e é isso que eu quero reforçar nessa manhã, é que a atitude deles ao encontrar com Jesus é a mesma. Talvez você lide há muito tempo com problemas na sua casa. Talvez você já tenha categorizado que sua casa é desse jeito. É bagunçada, cheia de brigas, cheia de discórdias, cheia de problemas, e nada arruma isso. Não tem jeito para lá para casa. Talvez você já tenha se acostumado com o seu jeito. Olha, eu sou isso mesmo, eu sou grosso, eu sou estúpido, eu não consigo mudar a minha forma de ser, eu caio nos mesmos erros, eu estou envolto, parece que nos mesmos tropeços. São mais de 12 anos vivendo dessa forma, quem vai me mudar? Talvez você esteja há muito tempo sem esperança na sua vida. Gente que lida com doenças difíceis, como as doenças emocionais, estão trocando medicamentos e trocando remédios e trocando médicos e tentando saídas e não encontram saídas. E já se amoldaram, já se sentem definidas por esse status, já se sentem definidas por esse diagnóstico. E quase deixam que a sua identidade se confunda com o diagnóstico ou com essa circunstância que te acompanha há muito tempo. Ou você, nessa manhã, está assustado. Você recebeu nessa semana uma notícia muito difícil. Você foi surpreendido, foi demitido, foi demitida, o que você esperava não aconteceu, a porta de emprego que estava prometida não aconteceu, enfim, você foi abandonado, descobriu algo muito difícil na sua casa, ou algo aconteceu na rua. Estava falando com o pessoal aqui, hoje a gente estava vindo na Cândido Benício, e logo na nossa frente, não sei se tinha mais gente ali no sinal, bem em frente ao Ipaz desceram os homens armados. E aí, a gente estava com o Davi no carro, a gente foi assaltado há pouco tempo, você já lembra do que aconteceu, né? Mas aí vem a notícia aqui de que era uma filmagem da Globo. Não pode ser de Deus isso, né, gente? Brincadeira, ó, isso é brincadeira, tá? Uma filmagem da Globo em frente ao Ipaz com homens armados, isso é complicado, né? Mas foi um susto. Mas isso acontece, a gente toma susto. A gente toma susto. Mas eu queria, na verdade, reforçar o que eles fazem, o que Jairo e essa mulher fazem. Independente da situação, se ela é de agora ou se ela é de 20 anos atrás, recorra a Jesus. Independente se você está tendo que ter respostas prontas para o agora, ou se você está tentando renovar as respostas do passado, é em Jesus que você encontra o sustento, a sabedoria, o alívio e a cura necessários. Talvez nessa manhã você vá se assentar à mesa com Ele,
partilhar do pão e do vinho, lembrar que é naquela cruz que a nossa fé começa, e é nessa cruz que nós temos a garantia da nossa vida, para lembrar que circunstâncias do passado mudam sim. Coisas que carregamos dentro de nós podem ser transformadas pelo poder de Jesus. Nós não estamos cativos aos erros dos outros, não estamos cativos em nossos erros. Como Rosana cantou, nós somos feitos filhos de Deus, e quando encontramos com essa nova identidade, diz Paulo que tudo se faz novo. E estamos nesse processo de santificação, que vamos estudar na nossa EBD hoje, exatamente confiando nisso. Quando nos sentamos à mesa, nós estamos lembrando disso. Ele está conosco, e se Ele está conosco, as coisas podem ser novas. Se Ele está conosco, se Ele está em nosso meio, se Ele está em nosso coração, as coisas velhas, as coisas que passaram, as coisas que marcaram, podem ser renovadas sim. A sua casa pode ser transformada, a sua vida pode ser transformada, medos podem ser deixados, pecados podem ser deixados, pois Ele está aí e Ele é poderoso para fazer. Se você está enfrentando notícias ruins, é isso. Recorra a Jesus. Às vezes, na nossa ótica, não há saída, mas quando a gente começa a orar e a acalmar o nosso coração, e a lembrar quem é o nosso Deus, a lembrar quem é o nosso Cristo, a alma vai pacificando, a visão vai clareando, a adrenalina vai baixando, e a gente vai lembrando de coisas que Ele fez. Eu acho muito legal quando Josué está ali no capítulo 24, convidando a nação de Israel ao arrependimento. Ele começa falando de tudo que Deus havia feito no passado. Olha, Ele foi o que chamou Abraão, e Ele deu cada descendência até chegar a Jacó, que é Israel, e Israel foi para o Egito, e foi liberto do Egito, e foi conduzido no deserto. Olha, hoje nós estamos aqui, o que importa não é só o que Deus fez no passado, essa é uma realidade. Nós temos um Deus que faz coisas. Mas o que importa hoje é que decidamos, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Contar histórias do passado é bom para a gente ter referencial. Mas talvez essa manhã sirva para você refletir que Ele faz hoje também. Ele não é só um Deus do passado, Ele não é só um Deus de histórias que já ficaram para trás. Ele é o Deus da história hoje. Ele é o Deus da sua história. Ele é o Deus da história da sua família. E Ele quer muito que você recorra a Ele. Mas eu destaquei esse verso para ser a conclusão desse momento, porque ele diz duas coisas importantes. Primeiro, ele diz: não temas. E a ideia do temor, a ideia do medo, a ideia da fobia no grego é gente que, por uma circunstância, deixa de se comprometer. A angústia faz, ao invés de você se aproximar, faz você se afastar. Quando a gente olha as circunstâncias, e o convite de Jesus aqui para Jairo é esse: olha, você está muito assustado, Jairo, e o que está talvez mais nítido para você é sair correndo. Ao invés de me esperar, é tentar fazer da sua forma, e nós vivemos um tempo disso. Cada vez mais a gente depende menos de oração, né? Cada vez mais a gente recorre mais ao chat GPT do que à Bíblia. Cada vez mais a gente recorre aos ensinamentos gerais do que aos ensinamentos eternos. O medo faz isso com a gente, faz a gente fugir. E talvez você esteja enfrentando situações, não as enfermidades, os problemas e os erros dos outros, mas falo principalmente dos nossos problemas, dos nossos erros. Talvez você carregue há tanto tempo os seus próprios erros, porque ao invés de se aproximar deles, você foge deles. Ao invés de falar: olha, é assim que está dentro de mim, e colocar isso para fora, você vive fugindo. Você vive fugindo das coisas que você precisa solucionar na sua casa. Você vive fugindo da conversa que você precisa ter com seu marido e com a sua esposa. Você vive fugindo da conversa que você precisa ter com seu filho, do perdão que você precisa pedir para o seu filho, do perdão que você precisa pedir para o seu pai, e você consegue aí carregar essa dívida e essa dor dentro do coração há tanto tempo.
Isso é o medo que faz, não é a coragem. Porque o antídoto para isso é não tenha medo, tão somente creia. E aqui a ideia do creia, a ideia do pistis, da fé é seja persuadido por dentro e comprometa-se com isso. Entenda que agora há um novo conhecimento em você, que é a minha pessoa, que é o próprio Cristo. E que nesse compromisso comigo eu vou à sua frente, te dando sabedoria e poder, te dando novos caminhos para ter transformações na sua vida e na sua história. E então existem duas oportunidades ou dois caminhos diferentes para lidar com problemas ou do passado ou problemas corriqueiros do momento. Existe uma possibilidade que é a do medo, que é a da fuga, que é a da angústia, que é a do desespero. E existe um outro caminho, que é o caminho de Cristo, é o convite de Jesus, que é o caminho da fé. Que é a posição da fé, de olha, eu estou persuadido que eu posso crer em Cristo, eu estou certo e eu estou confiante de que Cristo é o Senhor da minha vida, da minha história, de que Ele é poderoso, de que Ele continua Senhor de tudo e de todos, de que Ele fará o melhor no tempo dEle, por Ele, e assim a glória dEle se manifestará na minha vida. Existem dois caminhos, e é esse caminho que eu queria te convidar nessa manhã a decidir diante dos dilemas que você tem enfrentado, diante dos sustos ou diante daquelas histórias que carregamos há tanto tempo. Que ao invés de continuar fugindo e continuar fingindo que não existem problemas a serem enfrentados, ou de que você não tem vivido histórias muito complicadas, hoje é dia de falar, Senhor, olha, eu estou vivendo isso. E está muito difícil para mim. Eu estou enfrentando essa batalha dentro do meu coração. E eu quero dizer, eu creio nessa manhã. Eu creio em Ti, Senhor. Eu não sei o que o Senhor pode fazer. No caminho de Jairo ainda haveria de chegar em casa e receber a notícia de que sua filha havia falecido realmente. E aquelas pessoas que haviam sido contratadas para lamentar, que naquele tempo era assim, o pessoal contratava, como o judeu não pode tocar em cadáver, eles contratavam algumas pessoas que encenavam o choro do sepultamento. E aquelas pessoas que estão ali chorando a morte da filha de Jairo, riem quando Jesus diz, olha, não temas, a menina somente dorme. E a grande verdade é que é isso. Talvez a fé seja esse conhecimento que te faz nessa manhã falar, olha, a minha família não acabou não. Talvez a minha família esteja dormindo, mas nessa manhã Deus tem poder para transformar, para trazer vida à minha casa. Meu filho que se perdeu, ele não morreu não, ele vive. Cristo pode viver em seu coração, Cristo pode resgatar a sua vida. Essa dor que eu sinto, essa tristeza que eu sinto, não está me matando, não me matou, eu estou vivo, porque Cristo está em mim. Eu quero te convidar nesse momento a olhar para o seu coração, feche seus olhos. Antes de nós cearmos, eu queria te convidar a isso. A você olhar para dentro de você e falar, olha, eu preciso de Cristo. E eu preciso dessa vida de Cristo em mim, me resgatando. Eu preciso da vida de Cristo em mim, sabendo que Ele é para todos, sabendo que Ele está aqui não somente para quem já é da igreja, mas está aqui para tocar a sua vida, está aqui para falar com você, está falando ao seu coração. Talvez você esteja nessa manhã finalmente falando, olha, esse Cristo verdadeiramente existe, e Ele me ama, e Ele está no meu coração. E Ele está falando para o seu problema. Talvez eu não tenha mencionado o que você está passando nesses dias, mas de alguma forma muito sincera e verdadeira no seu coração há essa voz de Deus, dizendo, tão somente creia, finalmente para de fugir, finalmente pare de se esconder através dessas máscaras que você colocou. Você pode nessa manhã enfrentar sim. Então somente creia, esse é o convite de Jesus para você. Eu queria saber se nessa manhã alguém que está entregando sua vida a Jesus,
está fazendo essa oração de uma forma muito simples, sincera, direta, dizendo: Senhor, olha, eu estou aprendendo a orar hoje, mas eu creio que o Senhor já está falando comigo e eu quero a sua vida, eu quero esse poder que transforma em mim. Se você nessa manhã está fazendo essa oração, levanta sua mão bem alto que eu quero orar por você. Amém? Deus te abençoe lá atrás. Há mais alguém nessa manhã? Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém nessa manhã que está entregando a vida a Jesus? Está confirmando: olha, aqui ó, eu quero crer diante das minhas dificuldades. Eu creio em Jesus. Levante sua mão, quero orar pela sua vida nessa manhã. Há mais alguém? Senhor Jesus, nós nos alegramos porque Tu estás aqui nessa mesa que é Tua. E de uma forma tão simples, está nos convidando a enfrentar as nossas batalhas, a enfrentar os desafios que hoje estão diante de nós, crendo em Ti, confiando em Ti. E eu te peço, Senhor, confirma em cada coração. Confirma nessas mãos que foram levantadas e em outros corações, de que há esperança no poder de Jesus. De que basta um toque seu, basta uma palavra sua, e nós somos transformados e a nossa vida guiada pelo Senhor. Que seja assim sobre a vida de nossa igreja e sobre a vida de cada pessoa que está conosco, daqueles que estão virtualmente participando dessa celebração, e de uma forma muito poderosa e graciosa, nós possamos viver não pelo medo, mas pela fé em Ti. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você, quando chegou, possivelmente recebeu